gente está agora com um debate que a gente já levantou aqui algumas vezes, que isso foi interessante, a questão da delação premiada. Ela acho que é regulamentada há pouco tempo, foi no governo Dilma, né, que começou essa coisa da delação premiada. Solução para ausência de prova. Isso. E aí a gente começou a entrar numa discussão aqui esses dias, eu trouxe até um advogado que fazia uma pesquisa sobre os erros judiciais, né? E aí ele falava sobre a delação premiada, que era o seguinte questionamento. A delação premiada parece que, naquele caso da Lava Jato, ela funcionava porque, como era um crime financeiro, você indicava, eu recebi 300 mil na conta tal, do banco tal, da agência tal. Você ia lá no banco tal, você realmente via aquele depósito, aquilo ali acontecendo, era mais fácil. E aí, de repente, recentemente, a gente teve uma delação premiada de um crime contra a vida, que foi o caso Marielle. Que aí fica o assassino, né? Fala, não, quem mandou matar foi o fulano, Beltrano, Ciclano. E fica só... E a gente porque é difícil você chegar... 6 anos após a prisão. Né? E é difícil você chegar num crime de mando. E aí... Olha, mas o que acontece é o seguinte, a delação premiada aqui no Brasil, ela começou com o tráfico de drogas. A primeira legislação a prever a delação premiada foi a legislação de tráfico mesmo. Então ela já tinha esse viés de combater o crime organizado, né? E, inclusive, nos crimes de homicídio. Inclusive nos crimes de homicídio, porque o tráfico de drogas sempre praticou esses crimes de homicídio. Então, eu não vejo empecilho de você usar para esses crimes de mando, inclusive porque vocês devem conhecer aquela teoria do domínio funcional da ação, né? Essa teoria ela surgiu justamente para... surgiu na Alemanha, aquele jurista Klaus Hoxing, que é o criador, né? Ela surgiu justamente para responsabilizar os mandantes de organizações criminosas. E na Itália, a Operação Mãos Limpas, ela visava também o crime organizado, principalmente a máfia. Né? Que a máfia e até algumas lojas, aquele cara que estava envolvido com o Banco do Vaticano, e até aparece no filme do Poderoso Chefão 3, sim. que era um grão-mestre de uma loja maçônica, né? Então, a Operação Mãos Limpas visava esse pessoal. Então, você usar esse instrumento da delação premiada, da colaboração premiada, é uma forma eficaz de você investigar esses crimes. Agora, o que você não pode fazer é usar esses instrumentos de forma que não seja técnica. Né? De forma que não seja técnica. Você tem que se cercar de todos os cuidados para que essa prova tenha realmente credibilidade. E aqui no Brasil isso é muito difícil. Você vê que a própria Lava Jato, ela depois veio a ser questionada. Né? Veio a ser questionada. E todos os processos que estão usando essa colaboração premiada, delação premiada, vêm sendo questionados. Não é só o caso da Marielle, mas outros crimes que também estão sendo... houve aquele caso do Banestado, foi questionada. Então, eu acho que a gente tinha que estabelecer um modo, uma regulamentação mais específica de quando essa colaboração vale, como ela deve ser feita. Como pode ser feita a checagem, a verificação, né? Vai fazer a verificação, a checagem. Eu acho, por exemplo, que o Sérgio Moro, que é senador, né, ele poderia, de repente, oferecer uma proposta, um projeto para regulamentar isso de forma melhor, né? É porque tem uma coisa assim interessante, quando a doutora Angélica Gliosch veio aqui, ela falou uma coisa interessante, falou que o pai dela falou uma coisa, eu aprendi com o meu pai, o Gliosch pai. O Gliosch. Falou assim, ele me falou o seguinte, Patrícia, o cara pode ser o maior bandido da face da terra. Se não tiver a prova nos autos do que ele fez,
peça absolvição. E muitas vezes a gente sabe da fama do cara, a gente sabe do que o cara já fez e quer pegar aquele cara, porque sabe que ele é um bandido. Mas você não pode forjar prova. E você não pode forjar provas. Você não pode forjar prova. E começar. E esse é o perigo, porque você. Não, mas o cara é um bandidão. Sim, mas se a gente aceita forjar provas, Que aí qual você, vai ser o limite? Exatamente. Disso? Se você começa a forjar prova, você passa a ser o criminoso, né? Então, é por isso que eu digo, você tem que ser muito rigoroso na análise dessa prova. Né? A prova... Eu já julguei processos com colaboração premiada, com delator e tudo. E eu fiz a checagem completa. Para saber se tudo que ele dizia batia. Porque se não bater, você não pode se basear só na palavra dele para condenar. Você tem que ter a checagem. E eu acho que o grande desafio, principalmente dos delegados e promotores, é saber, ter cabeça para lidar com a pressão pública, né, com a opinião pública, que vai botar pressão para a solução rápida do caso, mas saber que a investigação tem o seu tempo. A busca da verdade, ela tem o seu tempo. E não é o tempo que o povo quer. É o tempo que você vai precisar confrontar provas, que você vai precisar investigar, que você vai descobrir novos elementos, novas pessoas. E muitas vezes essa pressão pública acaba fazendo com que, para dar uma resposta rápida, a gente acaba cometendo injustiças. Porque, assim, até como policial mesmo, eu acho que pior do que um criminoso solto é um inocente preso. Isso sem dúvida. Mas o criminoso solto também é ruim. Sim. Mas assim, para ver como o nosso trabalho é desafiante, como o nosso trabalho tem... O criminoso solto é muito ruim. e o que acontece muitas vezes é que o questionamento da colaboração premiada vai beneficiar o criminoso. E muitas vezes você tem esse questionamento. Será que deveria ter esse questionamento em determinados casos? Entendeu?